Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio dessa terceira temporada do Café com Imóvel. E hoje eu tenho aqui uma pessoa super especial do nosso mercado imobiliário para conversar sobre vários assuntos. Nós vamos ter hoje um tema muito abrangente. O nosso tema de hoje é o segredo dos corretores de sucesso. Como fazer a diferença? E para falar sobre esse assunto, eu não podia escolher outra pessoa que ele. Ele que é um jornalista há quase 25 anos, já trabalhou no jornal e na TV Cultura e na TV Liberal. Cursou Master em Relações Internacionais em Jerusalém. Foi dono da Pop Pizza Delivery, que na época foi uma das líderes do setor. Ele também entrou no setor imobiliário em 2021. Ele trabalhou na Chão em Teto, inclusive junto comigo. Na época eu estava saindo da Chão em Teto e ele entrou. E também, em 2002, fundou a sua própria imobiliária, a Unimóvel. Depois, em 2017, ele optou em passar uma boa temporada em Israel, passou lá mais de um ano morando em Israel e voltou para Belém com muitos projetos e muito conteúdo na mala, na bagagem. E abriu a sua imobiliária, que leva o seu nome hoje em dia, desde 2019. Que é a Salomão Mendes Imobiliária. Seja bem-vindo, Salomão Mendes. Obrigado, Milene. Ao Café com Imóvel. Uma honra ter você aqui. Uma honra ser convidado seu. Acho que o que você faz é um negócio extremamente importante para o mercado. A gente precisa ter voz, a gente precisa ter informação de qualidade, a gente precisa ter gente que fale do mercado, a gente não pode só ouvir o que vem lá de fora. E a tua iniciativa, eu sei que é difícil manter essa frequência, até porque tem pouca gente para ajudar, mas tem muita gente para criticar, entendeu? Então, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui e parabéns pelo teu trabalho aqui no podcast. Então, ele também foi um dos fundadores da Câmara Setorial Imobiliária, da ACP, e nós estamos com essa Câmara Setorial com um objetivo de crescimento, de qualificação, de organização do mercado imobiliário. E ela só está nascendo, gente. Ainda não tem nenhum ano, né, Salomão? Não, já tem mais de um ano. Já tem mais de um ano? Já tem mais de um ano. Mas é importante porque o mercado se reúne, o mercado... A gente sozinho, a gente é fraco. A gente Sim. juntos, né, nós juntos, acabamos sendo muito fortes. Exatamente. A gente tem representatividade, a gente consegue passar informação de qualidade, como você faz no teu podcast. Porque se a gente não tem informação, a gente tem boato, a gente tem cochicho, a gente tem informações inverídicas sobre o mercado, né? Achismos que acabam atrapalhando o mercado e não ajudando. Verdade. Então, um dos objetivos da Câmara é reunir todo mundo, ser um catalisador no sentido de juntos fazemos mais, muitas andorinhas fazem efetivamente verão, Com entendeu? certeza. E como você passar essa informação de qualidade para tornar esse mercado mais maduro e para fazer o corretor ser representativo. Alguns setores acham que o corretor só é uma peça assim meio que descartável do processo. Ele é fundamental no processo. Se ele não estiver ali, a coisa não se realiza. Mas o corretor precisa estar ciente disso e precisa ter força através dessa reunião para a gente conseguir chegar e conquistar tudo isso, Milene. Com certeza. Então, gente, já deu para perceber que o nosso papo vai ser extraordinário, né? Então, pegue seu café e vamos começar. Então, Salomão, eu estou vendo aqui que você tem praticamente o mesmo tempo que eu de mercado imobiliário, né? Entre as tuas idas e vindas para Israel, mas você começou praticamente junto comigo. Eu lembro que eu estava quase saindo da Chão em Teto, eu entrei na Chão em Teto por volta de 2000 para 2001 e você entrou em 2001. Começamos juntos, né? Basicamente juntos. Você estava lá já, eu comecei depois. Na época eu trabalhava como jornalista também. E eu vou contar uma história interessante de como eu cheguei no mercado imobiliário. Como foi? Né? Porque, por exemplo, antes do mercado imobiliário, eu tinha pizzaria, né? Que também, quando eu montei a pizzaria, eu não sabia nada de pizza. Mal comia pizza, né? Tive que ir no restaurante da concorrência para começar a comer a pizza, para perguntar para o garçom, que foi o meu consultor de negócios, o que comiam, que tipo de coisas faziam, o que pediam, o que não pediam, etc. Montamos a pizzaria em pouco tempo acabou virando um grande sucesso, tá entendendo? A gente deu uma cara de franquia, numa época que não era muito comum essa questão da franquia, e chegou um determinado momento que
trabalhar com restaurante também é um negócio difícil, porque dá muito trabalho, a logística é complicada. Verdade. E a gente tinha comprado um imóvel que era para ser, digamos assim, a sede da pizzaria, e um imóvel grande, né? E no entorno fazer outros restaurantes menores para fazer tipo uma praça de alimentação que não fosse no shopping, né? Hum. Quando a gente vende a pizzaria, essa ideia meio que some da Do, do, cabeça. E do aí, radar. e aí a gente faz o quê? Eu preciso vender a casa, tá? Porque não tem fundamento, a gente não tinha o que fazer com a casa, etc. E eu coloquei uma placa na casa, etc. E como sempre, né? Quando você coloca uma placa na casa, o que dá é corretor, né? O que dá menos é cliente, mas o máximo é corretor. E eu comecei a perceber naquele processo, Milene, que o corretor trazia a pessoa, e aí o que acontece? A pessoa via, mas o corretor não argumentava, o corretor não tinha como contornar uma determinada objeção, ele não conseguia, por exemplo, digamos assim, olhar para determinadas características do imóvel e tentar valorizar, porque ele ia vender, ele ia ganhar aquela comissão, eu não estava no mercado, eu era dono do imóvel. Sim. E eu comecei a perceber essas falhas de corretores que, por incrível que pareça, depois de 20 anos, 20 e poucos anos, continua muito parecido, Pois é, né? Isso né? acontece muito ainda. Porque o que acontece? As pessoas acham que é só demonstrar o imóvel, e não é mais só demonstrar o imóvel. Eu vi uma frase interessante de um desses palestrantes que diz o seguinte: o futuro vai ser de menos corretores, mas corretores que ganham muito mais dinheiro, tá? Sim. Mas para fazer isso, ele tem que deixar de achar que isso é uma profissão fácil, que é só demonstrar o imóvel. Ele tem que saber entender o cliente. Ele precisa Sim. saber perguntar para o cliente e vender ou alugar o que o cliente quer, não o que ele quer fazer. Então, Sim. na observação do que poderia ser feito melhor, eu disse assim: olha, está aí uma oportunidade para entrar no mercado. Aí fiz o curso, eu trabalhava na televisão, não dava para ser corretor full-time, consegui uma vaga lá com a Ângela, na época, na Chão e Chão e Teto, teto. e dei aquelas sortes de iniciante, né? Sei lá, um mês, 2 meses, tinha Já vendido vendeu. mais que todo mundo. É, muito, não diminuindo a capacidade das pessoas, muito porque era uma pessoa conhecida também, Sim. tá entendendo? E acabei me encontrando com isso, porque tu tem que fazer uma coisa que te dê dinheiro, mas que tu tens que fazer uma coisa que também te dê prazer. Com certeza. A gente tem que fazer o que gosta, né, Salomão? E o prazer também está em ver a felicidade das pessoas em Também. conquistar aquela situação. Você se sente um Sim. pouco parte, cúmplice talvez, daquela Daquela felicidade. realização, né? E essa criação de memórias afetivas é inesquecível para o teu cliente, mas para ti também, porque, Milene, nem tudo é dinheiro. Tá Sim. entendendo? Às vezes, por exemplo, as pessoas fazem uma relação de que se eu for dar um conselho para a pessoa, ele tem que me dar R$ 1. Eu não preciso dar real para ninguém. Só o fato de você pensar assim, olha, a vida dele ficou um pouco melhor, já é um bom pagamento. A gente precisa acreditar nisso. Tem um outro ditado que diz assim, o que você fala, tudo que vai e volta, né? Isso te conforta ou isso te preocupa? Me conforta. Isso me conforta Isso me também. conforta. Isso é ótimo. Eu não tenho medo nenhum daquela frase que fala, tinha no sítio do meu pai, na porteira, no pórtico de entrada, tinha o nome do sítio e na saída, atrás do pórtico de entrada, tinha uma frase que meu pai sempre usava: daquilo que plantares será a sua colheita. Sim, Eu nunca tive medo disso. com certeza. É muito bom. E Salomão, e você saiu do mercado da televisão, né, e começou a se aprofundar como corretor de imóveis e rapidamente você conquistou uma boa, um- uma boa qualificação no mercado, um bom espaço no mercado. Você se destacou. Me fala um pouquinho, assim, eu sei que você era jornalista muito famoso na época e tudo mais, mas você tem muito relacionamento, além do jornalismo, você tinha também muita capacidade. Uma pessoa estudiosa, você não foi entrar no mercado imobiliário para brincar, você estudou, você se qualificou, você se aprofundou. Me conta um pouquinho desses segredos, o que fez você se destacar tão rápido? Porque eu vou discordar de ti. Não foi só porque você era conhecido. Você podia ser conhecido e podia ser uma pessoa antipática. Você podia ser conhecido e podia ser uma pessoa que não tinha o tino para o negócio, para a venda. Então, teve muito, sim, muito esmero, assim, teve muita dedicação tua. E eu lembro que tu realmente
te dedicava, estudava, era uma pessoa muito interessada em saber tudo, em aprender tudo. Eu lembro, inclusive, que tu ia na minha mesa, me perguntava várias coisas, uma pessoa muito interessada, sem nenhum tipo de ego, nada, você queria aprender. E eu acho que começa assim a gente, quando entra no mercado, querendo aprender, sendo humilde para perguntar, para tentar entender como funciona. Me conta um pouquinho, como foi essa tua trajetória? Porque você se destacou muito rápido no Vamos mercado. lá, humildade não é só de quem começa. Se depois de começar, se você chegar num determinado sucesso e deixar de ser humilde, você começa a andar para trás e não andar para Com frente, certeza, tá? Então, o ego é um dos maiores inimigos do sucesso, com primeira certeza. coisa. Essa questão do destaque é o seguinte, eu tive sempre um mantra meu que é o seguinte, eu não vim ao mundo a passeio, tá? Eu vim para deixar esse mundo diferente. As pessoas vão achar se melhor, se um pouco pior ou qualquer coisa assim, mas eu vim... Deixar uma Eu sou a contribuição. mosca da sopa, eu vim para incomodar, eu não vim para tranquilizar ninguém. E a ideia, na verdade, é o seguinte, não dá para ser mais do mesmo. Para ser mais do mesmo, eu não preciso me esforçar, eu não preciso sair da minha casa, eu não preciso deixar a zona de conforto de estar trabalhando como jornalista e podia ter seguido, por exemplo, uma carreira política, talvez, Sim, ou de repente montado uma agência de comunicação. Também foi publicitário, não está aí que eu me esqueci, mas também foi publicitário. Entendeste? Então, o que que faz as pessoas? Primeiro, o corretor hoje, seja ele corretor de imobiliária, seja ele dono de imobiliária, ele precisa levar muito a sério essa história de ser empreendedor. sim, Empreendedor significa não se deixar contaminar com ego, sim, tá propenso à questão de correr riscos, ter negócios. O negócio em si, a empresa, ela é um risco sempre, entendeu? sim. Nunca deixar de aprender. Quer dizer, não é porque hoje 20 e poucos anos depois de ter começado no mercado, que eu vou dizer assim, não, eu já sei. Ao Já sei de contrário, tudo. Ao eu passei a contrário, né? madrugada ontem compilando vídeo para fazer treinamento com a minha equipe. Eu precisava fazer isso, podia delegar para alguém, podia, mas eu acho que a maneira com que eu enxergo, pela visão que eu tenho de mercado, consegue talvez traduzir melhor para esse corretor que é mais novo, que está em busca de experiência, uma ideia melhor do mercado. A gente precisa passar isso para as nossas equipes, para os nossos colaboradores, porque andorinha sozinha não faz Não faz verão. verão, Tá entendendo? verdade. E se você tiver gente satisfeita, se você tiver gente comprometida, que realmente vista a camisa, que não seja só discurso, que ganhe É. dinheiro, etc., você vai ter uma grande empresa. O sucesso da empresa está no momento que você consegue dividir essa função, Aprender a delegar, né? delegar e acreditar nas pessoas. Acreditar nas Isso nem pessoas. sempre foi verdade, isso é um processo em transformação. Eu sempre fui muito centralizador, muito workaholic. Descobri depois de 56 anos que eu Hum. tenho TDAH, entendeu? Sério? Fui fazer um teste outro dia, descobri que é isso. De repente, esse 220 talvez seja em função disso. Mas eu acho o seguinte: segredo de sucesso é trabalhar, segredo de sucesso é ter foco, segredo de sucesso é sacrificar alguma coisa. Quantas e quantas vezes você vê, eventualmente, que cliente liga assim: ah, mas eu liguei para o fulano, passei o final de semana ligando e estava todo o tempo fora do ar. O corretor não pode ficar fora do ar. A gente Não, tem que atender domingo, sábado à pois é, não tarde. significa que ó, quem vai ligar meia-noite vai te incomodar, você pode deixar de ligar. Mas se o cara está te ligando sábado, 3 horas da tarde, e você pode atender, atenda, porque é uma questão de negócio. Sim, Então, aquela pessoa que sobe no salto, aquela pessoa que deixa se comprometer para um ego, porque também essa questão do ego é um negócio complicado, porque como é. se ganha muito dinheiro, esse corretor ganhou uma bolada, já subiu no salto, Já não quer mais não atender quer telefone no mais, ele sábado só de quer, ele, tarde, nem ele não quer mais domingo. pequeno, ele só quer grande, ele só quer comissão enorme, você está entendendo? Então eu acho que receita para isso, humildade, dedicação, foco e dizer o seguinte, você só está no meio do caminho e esse caminho não termina. É. Esse caminho é uma eterna Sim, é uma busca. viagem, uma É. eterna busca. E, Salomão, qual você acha como é que está o panorama atual do nosso mercado imobiliário? Mercado imobiliário é o melhor negócio que tem. Independente da gente estar falando entre corretores, é o melhor negócio que tem. Porque, primeiro, que a casa é um valor emocional. É o Sim, primeiro patrimônio do ser humano. Quando ele morava lá na caverna, para se proteger dos animais, etc., ele já tinha isso na cabeça. Então, por exemplo, as pessoas que dizem assim, não compra a casa, aluga e investe, ele já tem a casa dele. Tá entendendo? Ele é, quer pegar o dinheiro para investir o do outro, mas a dele tá
está reservada com isso. Outra coisa, dificilmente você vai ver alguém que perde dinheiro com imóvel. É claro que precisa de uma boa orientação, que precisa saber a questão de documento para não entrar numa furada, mas você não perde dinheiro. Imóvel tem duas vertentes, por exemplo. Tem três vertentes. A primeira é morar nela. Não tem preço para a tua família morar bem. Tá? Sim. Esquece, faz a conta que quiser, o dólar, as aplicações financeiras, não tem preço. Tá? Isso é parte da tua vida. Isso é inteligência emocional, quando você vai comprar para morar. E outra coisa, se você está bem contigo mesmo, se a tua família está bem, você produz muito mais. Com certeza. Entendeu? Então, tipo assim, se você tem essa condição, ok. Tá? Se você não tem essa condição, financia. Por quê? Porque tu vai dar o teu jeito. A grana que de repente você ia ficar gastando à toa, não sei o quê, vai te segurar ela e você vai construir alguma coisa para você e para o teu futuro. Isso é para o cara que vai morar. O cara que vai investir, por exemplo, para uma locação, tá? Ele tem a questão da renda passiva e da renda ativa. Eu estou recebendo aluguel e o meu imóvel está subindo de preço. Diferente, por exemplo, da questão das aplicações financeiras. Sim. A aplicação financeira ela causa uma falsa ideia de valorização, porque o juros está aumentando, mas a maior parte daquilo está só corrigindo a perda do teu capital. Sim. O imóvel não. O imóvel está crescendo de preço. Está valorizando e você está tendo E você está recebendo essa situação. Sim. E tem o cara que compra, por exemplo, para vender. Vou te dar um exemplo simples. Para revender. Tá? Para vender no futuro. Eu comprei uns apartamentos em 2021, tá? Comprei pagando parcelado, etc. e tal. Eu comprei esse apartamento por cerca de R$7 mil o metro quadrado. Tá? Hoje, o apartamento do mesmo tipo tá em torno de 13. Então, por exemplo, vamos lá, 21 para 22. 22, 23, 24. 24. 4 anos, 3 anos, por exemplo. Agora que a gente entrou em 2025. A gente teve quase 100% de valorização. Entendeu? Você pagando parcelado. Então, qual é o outro negócio sólido? Tá? Porque também ter dinheiro na mão, às vezes, é um complicador. Com apartamento não dá para te mexer. Sim. Vai ter que ficar pronto, tu não tem a liquidez necessária, porque, de repente, se você tiver dinheiro só aplicado, eu quero fazer uma viagem, queima tudo. Não estou dizendo que é errado fazer a viagem, mas é prudente também comprar, ter um patrimônio para você usufruir depois. Então, qual é o panorama desse mercado em Belém? Vamos falar especificamente em Belém. Esse mercado é fantástico. Primeiro porque é o seguinte, tem mais gente querendo comprar do que produto pronto para vender. Tá? Segundo, tem muita oportunidade naquele produto que não está à venda, mas que pode estar à venda se o proprietário tiver um pouquinho de zelo. O proprietário não cuida, o proprietário não pinta, o proprietário não coloca uma lâmpada bacana, o proprietário não coloca um quadro, o proprietário não cuida, né? Não cuida. Você está entendendo? Se esse proprietário começar a cuidar, as pessoas vão se encantar. Porque a venda, Milene, ela é emocional. Sim. Tá? As pessoas tendem a dizer que venda é uma coisa de... são 3 quartos, é tantos metros, tem piscina, etc. Isso é técnica. Isso é técnico, não sei o quê. Eu tinha uma corretora, ela, antes de trabalhar comigo, ela trabalhou em São Luís. E ela era muito boa, ela fazia as perguntas certas para o cliente e pintou um estrangeiro qualquer e ela percebeu que, na verdade, que o lance dele era a vista para o mar. Em cada 5 palavras que ele falava, uma era vista para o mar. Então ela percebeu que aquilo era a chave do negócio. Quando ela foi mostrar um apartamento, ela abriu a porta e correu para a sacada para mostrar a vista para o mar. O cara comprou sem saber se tinha quarto, se tinha banheiro, se tinha armário. Sim. Você está entendendo? Você precisa entender qual é o ponto crucial, aquele ponto, é assim que eu falo, qual o motivo predominante daquela compra? O motivo predominante daquela compra, o que geralmente o cliente tem uma dor, aquela dor é o que ele mais almeja. Vender é saber perguntar. No próximo, e aí tá? você tem que saber perguntar. Pois é, vender é saber perguntar, e às vezes ele não sabe qual é a dor. Tu tem que perguntar para que ele diga assim, rapaz, minha dor é essa. Sim, entendeu? Se você não perguntar, ele pode estar perdido nos pensamentos também. O grande problema é que a nossa lógica, ela é muito material. Quando diz assim, você vai comprar não sei o quê, quanto é o metro quadrado? Tá entendendo? Quando, na verdade, isso não importa. Importa a distância da escola para o teu filho, porque você pode levá-lo andando. Importa sei lá, uma área ventilada numa cidade que é muito quente. O verde em algumas situações. Tá entendendo? Mas o bairro tem que ser o bairro X.
Os bairros de Belém hoje tem supermercado, tem shopping Todos. center, tem pet shop, tem escola, tem academia, tem Tem tudo. tudo. Entendeu? Então, quer dizer, você precisa entender qual é a situação dele e de que maneira você vai ajudá-lo. Não tente empurrar, não tente forçar o cara, porque ele vai perceber, vai dizer, cara, esse cara não está interessado em me ajudar. E você tem que ter um interesse, sobretudo, em ajudar o sujeito e deixar de ficar correndo atrás do dinheiro. Porque É na hora que aquela tu ajudar, o situação. dinheiro corre atrás de ti. É aquela situação que você, quando quer vender, as pessoas têm aquela frase, né, Salomão? As pessoas gostam de comprar, mas não gostam do vendedor. Você quer vender, 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 quer empurrar, empurrar, empurrar. O cliente vai ter essa percepção. Quando você tem o interesse genuíno de ajudar aquela pessoa a encontrar aquilo que ele precisa, o que ele quer, ele se desarma, ele percebe o teu interesse genuíno por ele. Eu vou somar uma frase a isso, que é o seguinte: a maioria das pessoas odeia comprar com vendedor, mas ama comprar com amigos. Sim. Então, se o Cria amigo, conexão, né? o amigo que diz assim, Milene, o que você quer? O que é importante para ti? Você está entendendo? O que você gosta de fazer? Por exemplo, é uma leitura que faz, de repente a pessoa gosta de ir para a igreja. Então é importante você ter alguma coisa que ela consiga ir pela igreja domingo a pé, A pé. sem ter que ficar nessa situação. Tu está entendendo? Sim. Então, por exemplo, essa conexão as pessoas não têm porque a falsa ideia de que ser uma pessoa boa é decorar o prospecto do edifício. Mas você não é um PDF, filho. Entrega o Sim. PDF para ele que ele vai ver quanto tem Ele 3 vai ler, quartos, né? etc. E tal, acabou. Você tem que dizer o seguinte: o que tem no 3 quartos? 3 quartos tem pé direito alto. Com pé direito alto, o conforto térmico é muito melhor. Você está entendendo? O prédio tem energia solar. Significa o quê? Que o teu custo de energia, o teu custo de condomínio vai ser muito barato. Olha, você consegue ir no mercado ou na padaria andando, daqui a 2 minutos andando numa área que é segura, porque tem um posto policial ali. Você precisa entender o contexto. Tem que entender o entorno, né? Eu acho que é importante o corretor estudar os benefícios do imóvel e não só as características. Isso faz toda a diferença. Voltando para a tua pergunta lá, para a gente não fugir muito. Mercado é fantástico. Só que os proprietários precisam olhar com um pouco mais de cuidado para o seu patrimônio. Eu acho que eles Sim. renegam muito isso. Sim. Podiam ganhar muito mais dinheiro, porque é impressionante. Vou contar um outro casozinho. Tinha um apartamentozinho de escada que o valor era X. A senhora lá, sem arquiteto, sem nada, fez uma reforma na parte da sala, que era a parte visível, que ficou uma coisa maravilhosa. Isso com pouca coisa, com comprado na China. Você está entendendo? Mudou E todo o cenário. aí ó. ele disse assim, não, eu vou vender por X. Eu falei, olha, eu vou colocar mais 30% aqui nesse teu preço. Não, tu é louco? Eu falei, aguenta. A pessoa comprou a decoração. Você está entendendo? Venda é emoção. Eu faço isso, sabia, Salomão? Eu tenho um programa chamado Acelera Imóvel, que imóveis que estão no mercado há mais de 6 meses, que o proprietário não está conseguindo vender, não está conseguindo uma proposta justa, eu faço um checklist do que esse imóvel precisa. Tem 11 pré-requisitos para entrar no Acelera Imóvel. Se ele atender os 11 pré-requisitos, eu vendo o imóvel dele em até 3 meses. E eu assino embaixo, eu já estou com esse Acelera Imóvel há mais de 2 anos, por aí. E nós só erramos em uma venda, que foi 93 dias. Todos os imóveis que entram no Acelera Imóvel, eu vou pessoalmente olhar o imóvel. Eu digo o que o imóvel precisa ter. Nós podemos escolher até dois ambientes para fazer uma repaginação a preço de custo para o proprietário. E é uma grande oportunidade para esse proprietário repaginar 2 ambientes a preço de custo e conseguir vender o imóvel dele, às vezes, até por um valor maior. E fora a documentação que a gente também Mas o proprietário faz. precisa também estar nessa vibe, né? Tem que estar nessa vibe. Inclusive, eu não aceito qualquer imóvel para o Acelera Imóvel. Se ele não entrar na vibe, por exemplo, se ele não fizer o que eu peço, ele não vai conseguir vender. Eu já peguei imóveis mais de 1 ano à venda. Besteira, Salomão. Assim, precisando de pintura, precisando ajeitar um forro, sabe? Trocar uma cor tipo verde limão na parede. Então, assim, a gente faz pequenas coisas que muda totalmente a parte visual do imóvel e vende. E vende. Imóvel vai sempre vender. Você sabe qual é se a tiver média? no preço correto, porque eu também tenho que avaliar esse imóvel, se tiver no preço correto, tiver na apresentação correta, tiver legalizado, ele vai vender. Você sabe qual é a média de tempo de venda nos Estados Unidos de um imóvel? Qual? 3 meses. É Tá? uma média 3 meses. razoável. Tá. Você sabe qual é mais ou menos aqui no Brasil? Muito mais. Mais de 2 anos. É. Erro, preço. Preço. Erro,
o imóvel precisa estar arrumado, a gente precisa amar aquilo, a gente precisa achar bonito, precisa achar confortável. É impressionante o cheiro de um café sendo feito, no efeito psicológico da pessoa, em se ligar no emocional dele. Você precisa criar memórias Com afetivas. certeza. Falta técnica para a gente. Nós não estamos mais em 1980. Os corretores de Sim. hoje são corretores tecnológicos, mas que não basta ficar fazendo tráfego pago. Ele Não precisa basta. tentar entender o que Não ele vai basta. colocar no tráfego pago. Verdade. Ele... Eu acho assim, desculpa te Não, por interromper. favor, desculpa. Quando a gente vai fazer uma visita, eu vou passar para vocês que são corretores que estão nos assistindo. Vocês têm que chegar antes. O ideal é chegar antes. Climatize esse imóvel. Eu gosto quando eu chego, minha equipe é treinada para isso, Salomão. Quando o imóvel é ocupado, que mora uma família, chega um pouquinho antes. Eu já falo para os proprietários, olha, vai ligar os ar-condicionados na hora de atender o cliente. Passa um café, peça para uma pessoa passar um café, ou então, discretamente, um cheirinho de ambiente, que seja um cheiro bem discreto, porque nós não temos... Arrume o imóvel, né? Arruma o imóvel, pelo Pelo amor de Deus, tira as toalhas. Não pode ser toalha e não sei o quê, e o resto do almoço na mesa. Sabe o que o meu corretor faz? E vai, eu posso tirar isso aqui? Posso botar aqui embaixo? Às vezes, a gente precisa arrumar o imóvel da pessoa para poder esperar um cliente, porque a gente sempre fala aos proprietários, deixa o imóvel o mais arrumado possível, a visita vai ser tal hora. Mas, às vezes, as pessoas trabalham, aí está a secretária, não deu tempo de arrumar, então o corretor chega um pouquinho e dá uma ajustada, sabe? Para poder causar uma boa primeira impressão, porque a gente não tem outra chance. A chance de causar boa primeira impressão é uma. Eu acho só que a questão, por exemplo... O proprietário diz assim, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando, alguma coisa assim. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que você precisa ter compromisso com isso. Se você não vai estar em casa, você vai deixar pronto de noite. Pois você está entendendo? Deixa arrumado antes. Eu não preciso tomar... Bom, eu vou trabalhar, mas eu vou deixar o café em cima da mesa para quando eu voltar eu arrumar. E quando eu voltar vai chegar o cliente para comprar e vai ver aquele café em cima da mesa. Então, tipo assim, eu acho que precisa ter um compromisso do corretor, precisa ter um compromisso do proprietário. Isso vai rentabilizar muito mais o imóvel dele, isso vai vender muito mais o imóvel dele, e isso vai fazer, talvez, que ele nem queira vender o imóvel mais. Tem uma historinha do... Acontece às vezes. Tu tem uma historinha do... Eu não lembro do texto, mas tinha uma historinha de uma pessoa chegou com o poeta Olavo Bilac, né? Disse assim, eu quero vender meu sítio, porque não sei o quê, eu queria que você fizesse o anúncio. E aí Olavo Bilac começou a dizer assim, eu moro naquela serra onde os pássaros cantam, onde o lago está não sei o quê, e tal, entregou o negócio dele. Aí, algum tempo depois, ele chegou com ele assim, vendeu? Eu falei, não, me apaixonei pelo anúncio, fiquei. Tá entendendo? Porque você não consegue perceber o quanto você tem, tá entendendo? E, de repente, você precisa olhar para aquilo, é a tua casa. É o teu patrimônio. Quanto mais você guardar aquilo, isso se aplica para quem mora, mas isso também se aplica para aquele que tem como investimento. O sujeito aluga um apartamento e passa 10 anos sem pintar o apartamento. Pois é, só sugando, aí vai depreciar o imóvel. Com Olha, certeza. eu tenho clientes que têm imóveis que eu administro, que a gente administra, e eles são investidores, têm vários imóveis. Não é só um cliente, são vários clientes, mais ou menos do mesmo perfil. E os imóveis deles, eles deixam sempre impecáveis. Eu tenho uma cliente que ela mobília os imóveis. Até assim, micro-ondas, geladeira, aquela coisa assim, clean, tudo lindo. Quanto tempo passa sem ficar alugado? Nunca é fila de espera. A receita espera. é simples. Desalugou, já tem gente querendo alugar, é rápido. E provavelmente os melhores valores. E o preço é maior do que o mercado. E muito bem cuidados os imóveis dela. Isso aí faz toda a diferença. Os investidores que têm essa visão, eles nunca ficam com o imóvel desalugado. E também quando eles querem revender o imóvel, tem um preço melhor. Porque está sempre bem cuidado. A gente precisa só treinar aqueles investidores que não têm ainda essa visão. Pois é. Os proprietários que não têm essa visão, que na hora que você tiver, você vai rentabilizar melhor, você vai ter uma melhor qualidade de vida, e você está garantindo a questão do teu patrimônio esteja sempre lá no topo, entre os pares, né? Verdade. O que caracteriza o mercado imobiliário de alto padrão, Salomão? Como se destacar nesse segmento? Como um corretor pode realmente fazer a diferença no atendimento de alto padrão?
Eu vou colocar um caso para ti. Você consegue vender um apartamento de 3 milhões se apresentando lá com uma calça jeans rasgada, suado porque você não teve um cuidado YX, não tendo noção, por exemplo, do quem mora talvez no prédio, numa cidade como Belém de muros baixos, é importante eu saber quem está morando, que eu quero morar ao lado do fulano, ou eu não quero morar ao lado do Sim, fulano, entendeu? Então você, se ele é alto padrão e se a comissão vai ser grande, você precisa estar à altura disso. Para você estar à altura disso, você precisa ser melhor que a maioria. Não pode se nivelar pela média. Senão você sim, vai acabar, perdão aos que se enquadram nessa situação, num estande de construtora, esperando o cliente chegar, porque você não tem iniciativa, você não é empreendedor. Qual é o grande problema da profissão? E para o alto padrão ou para o médio padrão, alguma coisa assim. Algumas pessoas vão para o mercado imobiliário achando, primeiro, que ganha muito dinheiro. Segundo, que é uma profissão fácil. Nenhuma nem outra. nenhuma nem outra. Tá? Então, por exemplo, ganha dinheiro? Ganha. Se você for eficiente, se você fizer a lição de casa, se você fizer o básico bem feito, que é uma questão. E se é fácil? Também não é fácil. Para começar a fazer uma carteira, para começar a fazer um negócio, para começar a ser indicado, as pessoas não indicam corretores que elas não sintam confiança. São Sim, pessoas que têm, são corretores, as pessoas que têm informação. Senão ela compra direto com o proprietário, não tem nada para amarrar isso. Não, mas eu quero comprar com a Milene, porque a Milene sabe, porque a Milene me ajuda, porque ela sabe o caminho das pedras, ela sabe que se eu estou fazendo um bom negócio. A insegurança, por exemplo, o medo de estar fazendo um negócio errado, é uma das grandes objeções que tem. Então, verdade. esse corretor que não se prepara, esse corretor que não está sempre antenado, esse corretor que na primeira chance de ganhar uma grande comissão diz assim, já ganhei, estou pronto. Tá entendendo? Porque na época da Unimóvel era impressionante isso, porque a primeira grande comissão o cara saía para montar dele. Tá Isso entendendo? acontecia muito. E aí Depois eu digo, desmoronava, porque não não, estava preparado ainda. não, não é isso. E na verdade eles acham que é só comissão, que não tem custo, que não tem Sim, uma história de que tem uma grande várias comissão coisas. acontece uma vez a cada 6 meses, uma É, vez a cada ano. é, Então, por exemplo, esse corretor precisa ter maturidade. Para esse corretor funcionar, Milene, ele tem que ter um bom acompanhamento. Tá? sim. Ele tem que ter treinamento. Infelizmente, por exemplo, são poucos os que ainda se dedicam à questão do treinamento. Tu tá Precisa se dedicar. E eu acho assim, eu fico super feliz, Salomão, quando corretores saem da minha imobiliária para montar seus negócios. E eu posso, assim, falar vários que trabalharam comigo, que hoje se despontaram no mercado e são destaque no mercado. Eu fico muito orgulhosa, porque foram meus estagiários. Eu já treinei nesses 25 anos de carreira cerca de 2.000 pessoas. Mais de 2.000 corretores já passaram por lá pela imobiliária em treinamentos, em estágios. Eu sempre dei muito estágio. Sempre eu gostei de trazer talentos para dentro da imobiliária. E esses estagiários, eles ficavam aquele período e daquelas turmas eu tirava, os sempre melhores para convidava algumas para ficar, ficar etc. comigo. Certo. Então é muito satisfatório para mim ver antigos estagiários hoje que me encontram. Milene, olha, comecei com ela, comecei com a Milene. Eu Agora, fico você muito feliz. concorda que Só esse é um que comportamento teu? só que de 2.000 corretores que já passaram, eu posso te dizer, não chega a 100. Eu não conto 100 pessoas que montaram seus negócios e estão até hoje, estão sólidos no mercado. Eu fico feliz que são muitos, mas não chega a 100, Salomão, de 2.000. É, Não, na não verdade, chega a a gente 5, diz, a gente diz que o fácil, tudo existe mais fácil. Tu acho que não chega nem conquistaste a fácil. 50. Eu estou indo porque é uma profissão fácil. Eu vou sentar lá, as pessoas vão chegar e vão querer comprar o imóvel, eu vou ficar rico em 2 tempos, etc. O que é fácil, vai fácil. É uma regra. É. Você está entendendo? Se eu for construindo a minha carreira para chegar no alto padrão, para chegar nesse médio padrão, para ter uma rede, por exemplo, a pessoa só pode sair da imobiliária na hora que ela tem uma base de clientes que justifique aquilo, que ela tenha segurança naquilo. Porque aquele cliente, às vezes, está com ela porque ela está com uma imobiliária por trás, Com com o nome certeza, AB. E com depois ele não sabe. Na hora certeza. que ele saiu, ninguém mais vai reconhecê-lo. Então, eu acho que humildade, eu acho que dedicação, foco, aprendizado. Isso que você falou aí dos teus estagiários, por exemplo. Eu sou capaz de contar na mão quantas empresas dão atenção para estagiário.
Você está entendendo? O estagiário, normalmente, ele entra nas imobiliárias ou nos Às vezes eles corretores pedem só para autônomos. assinar. Eu sempre dizia, eu não quero assinar. Não, além da questão Eu vou assinar, mas tem que fazer o estágio direitinho. Além aqui. da questão do assinar, às vezes, a pessoa entra, o estágio dele é o seguinte, sai com fulano. Tá entendendo? Esse sai com fulano, o cara vai pegar os vícios do fulano, Sim. o cara vai cansar porque ele não vai ganhar nenhum tostão, só tá saindo com fulano. Daqui a pouco ele vai embora, ele desiste da profissão e não quer mais ficar contigo e tal. Então, essa atenção, aí o estagiário ou o corretor que está sendo treinado para ti, por você, também precisa estar atento. Se na imobiliária que eu sou bem treinado, eu estou conhecendo mais, isso está fazendo profissionalmente eu evoluir, eu estou ganhando mais dinheiro, eu quero sair dessa zona de conforto para começar o negócio de uma empresa do zero, pagando conta, pagando sala, pagando mídia. Tem que ver se vale a pena, tu né? tem que fazer conta. Tem que fazer tu tá entendendo? conta. Mas para isso depende da gente, como empreendedores do setor, também valorizar esse profissional. Sim. Se só nós ganharmos e se esse profissional não ganhar, a tendência é que ele diga assim, tchau, Com certeza. eu vou buscar o meu rumo porque aqui Com eu já sei que eu não tem vou que encontrar. ser ganha-ganha e todo mundo prosperando junto, né? Com certeza. Já que é a união que faz a força, no dinheiro também a união faz a força. A gente E ninguém precisa vai saber trabalhar. compartilhar. Tem E ter regras bem... Eu sempre costumo dizer, imobiliária ou qualquer empresa, se tiver processos bem definidos, regras bem definidas, você consegue se solidificar. As pessoas criam confiança, você cria essa credibilidade. E quanto maior credibilidade você tem, mais você consegue reter. Porque a sua equipe precisa confiar em você. E para ela confiar, ela tem que ver o teu organizacional. Os corretores precisam ver que você tem valores muito bem definidos, você não se distrai, não sai dos trilhos, você é reto e você tem processos bem definidos, onde o mesmo peso e a mesma medida para todos. É a diferença. Porque às vezes acontece, abre uma exceção para mim, faz isso só para mim, aí começa a ter problema na equipe porque abre uma exceção para um, aí depois essa exceção vai ter que abrir para outro, e tu quebra uma empresa quando abre exceção para todo mundo. E tem pessoas que não sabem dizer não, tem pessoas também que são muito boazinhas e não sabem dizer não para uma exceção, e a exceção vira a regra e a empresa parte. Então tem que ter esse processo, todo imobiliário, toda empresa que seja. Agora, Milene, a diferença de ser líder e de ser chefe, né? É. Então, tipo assim, se você é líder, você inspira. Sim. Você ensina, você acompanha, você treina. Sim. Se você é chefe, você manda. Sim. Entendeu? A tua relação com a tua equipe, com os teus colaboradores, é fazer com que aquele todo, eles se sintam parte daquilo. Sim. Aquilo é fundamental. Eu acordo segunda-feira e tenho vontade de ir para trabalhar, porque são pessoas bacanas, são pessoas que colaboram com o meu sucesso. Sim. Tá entendendo? Eu me sinto clima valorizado. bacana, eu me né, sinto na valorizado com isso, entendeu? Com então, certeza. essa é uma leitura dessa nova imobiliária que precisa existir. Porque se ela não existir, você está fadado a ir acabando gradativamente. Verdade. Essa imobiliária dos anos 80, ela não consegue mais se movimentar. E você vai ver gente, essa revolução tecnológica, por exemplo, a gente está num podcast hoje, para você fazer, por exemplo, eu sou jornalista, sou jornalista durante muito tempo, para você fazer uma campanha política nos anos 90, você reuniu uma produtora que custava milhões, porque era gente de todo lado. Hoje um estudante pega um celular e um editor de vídeo, sai fazendo a campanha todinha, etc. Então, por exemplo, Mais simples, né? Se você for uma imobiliária pesada, sem inovação, sem dar espaço para as pessoas falarem, entendeu? Você, como gestora, ou eu como gestor, não estamos certos sempre. Sim. E a gente precisa ter a humildade de escutar, porque talvez a solução venha de baixo. Com certeza. E sabe o que eu faço, Salomão? Eu pergunto para as pessoas, o que você me sugere? Eu não digo o que é para fazer. Por exemplo, se tiver um assunto na mesa que a gente vai planejar, eu primeiro ouço as sugestões, para depois chegar num consenso. Eu não vou dizendo o que é, porque quando você diz logo, você perde a oportunidade de ouvir uma grande ideia, que pode vir de qualquer pessoa da empresa, de qualquer um, que pode ser aquele que você menos espera, aquele que tem a ideia, que tem uma pérola para ti, e tu deixa de ouvir aquela pérola. Se tu não fizer esse brainstorming, essa multiplicação de ideias, se tu for falar primeiro, as pessoas vão se sentir constrangidas em falar outra coisa. A chefe ou a líder já falou isso, ninguém vai querer falar diferente. Ao contrário,
Se você for a última a falar, você antes vai ouvir todo mundo e Sim, você vai juntar aquilo que você achava, somando as peçazinhas dali, e a ideia vai ser parte do coletivo, porque as pessoas também querem fazer parte. com Na hora certeza. que você assumir a ideia de alguém ou de muitos dali, vai dizer assim: ela me ouviu, eu sou responsável também por essa ideia. Isso Verdade. vai além da grana. Com certeza, faz toda a diferença. E talvez por esse modo de liderar, que é um modo que inspira, que é um modo que você conquista, talvez seja isso que faz com que imobiliárias fiquem sólidas por mais tempo no mercado e pessoas fiquem por mais tempo na imobiliária. Como eu, por exemplo, graças a Deus, eu tenho a minha equipe de vários anos, as mesmas pessoas trabalhando comigo por vários Tu anos. sabe que é muito Isso é difícil difícil. manter Isso é difícil. corretor por muito tempo na mesma É, imobiliária. tem Só corretores se de ele, dis- 2018. só se ele disser assim: cara, eu não vou sair porque vale a pena eu estar aqui. Sim, Porque eu gosto de estar aqui, porque eu acordo segunda-feira dizendo assim: eu preciso ir, porque senão alguma coisa no meu é dia uma não vai ser sinergia completa. que tem. Com certeza. Salomão, vamos falar de preços. Na tua opinião, o que causa o gargalo dos preços nas avaliações do mercado? A gente tem duas situações, Milene. Eu acho que a gente tem a questão. Belém é uma cidade pobre. Tá entendendo? Por mais que as pessoas tentem neutralizar isso, é uma cidade pobre onde a ponta da pirâmide tem dinheiro. É essa ponta da pirâmide que movimenta esse mercado, com algumas exceções, mas é a ponta da pirâmide que seja em relação a isso. Então, a construtora hoje, ela não quer, ela não pode construir para todo mundo, porque primeiro ela não vai vender. Vai ficar encalhado com o imóvel, ela não vai deixar dinheiro parado, esperando que as pessoas tenham dinheiro para isso. Mesmo quando se trata do alto padrão, vamos fazer uma simulação aqui. Eu tenho 10 pessoas para comprar um determinado imóvel, eu só vou fazer 3. Eu não vou fazer 10, porque se eu fizer 10, todo mundo compra. Eu vou deixar a regra da escassez, Sim, entendeu? Da finitude da questão, entendeu? Então, por exemplo, a pouca oferta é motivadora do preço mais alto, tá? sim. Independente dos custos. A gente não está fazendo crítica aos construtores no sentido de, vocês estão aumentando aleatoriamente, a gente sabe que tem matéria-prima mais cara, tem Sim. imposto, tem pessoal, etc. Acabamento bom é caro. Entendeu? Toda essa questão, mas a gente sabe que muito se eu tiver menos produto e se eu tiver mais pessoas, eu tenho condições de cobrar mais caro, porque dentre essas pessoas, com certeza alguém vai topar para não ficar de fora. E se não Sim. topar, o outro pode topar, e eu crio E esse aquela joguinho. questão da seleção, né? As pessoas querem aquilo que é difícil. Com certeza. Isso é uma, tá? Então, pouca oferta, muita procura. E a segunda coisa, na verdade, é a falta de informação. Aí eu soube, por exemplo, que a construtora A está vendendo um metro quadrado a X. O meu apartamento já tem 20 anos, mas eu digo assim, se ele está vendendo a X, eu preciso vender a X menos 1. E aí Sim, ele já aumenta em relação a isso. isso é coerente, né? O problema, na verdade, é que tu precisa ver o que tem fundamento ou não. A gente não tem, por exemplo, um índice, que é uma crítica que eu faço, um índice de metro quadrado em Belém. Quanto custa o metro quadrado no Marizal? A gente tem agora o índice FIP-ZAP, mas ele é em cima de anúncios. Quanto estão oferecendo no anúncio? Não Não significa que é o significa que valor que foi eles venderam. vendido. É a inferência de dados que é essa que é meu maior desafio. Quando eu faço avaliação de imóvel, meu maior desafio é chegar na inferência de dados. Porque o método comparativo de dados, você vai chegar no valor de oferta. Você não chega no valor de venda. O valor de venda real, como é que a gente consegue? Dentro da Câmara Setorial, perguntando para os amigos quanto cada um vendeu o apartamento X, Y de 4 meses atrás, 3 meses atrás. Vocês venderam apartamentos de 3 quartos sendo suíte, a gente tem que se conversar mais. Quanto foi vendido o apartamento? Pelo menos Para ter. poder chegar mais ou menos cartório, a gente ligar Sim. para o cartório, perguntar, olha, Alice, Maitê, enfim, as pessoas que trabalham no cartório, que são nossas amigas, inclusive Alice, Maitê, do Cos Miranda, falei aqui em vocês, estou mandando um beijo para vocês, mas poderia ser qualquer pessoa de cartório que você liga e pergunta, está tendo escrituras de quanto? Qual o valor? Preciso chegar num valor A gente de precisa ter. apartamento de 3 quartos sendo suíte. A Olha, gente Milene, foi precisa. vendido. A gente precisa ter, pelo menos, saber o seguinte: dentro do preço ofertado, qual é a margem decente de uma oferta? Por quê? Porque eu já sei que se o imóvel custa 100
e a margem é 20, eu tenho 80. Sim. Eu vou multiplicar isso para os outros preços. Mas eu não tenho essa informação. E sem informação, cada um coloca o preço que quer. A gente só consegue chegar, Salomão, nessas informações quando a gente cria uma estatística. Eu crio essa estatística dentro da imobiliária e eu busco essa estatística com vocês, colegas. E aí a gente cria essa estatística, porque aí você consegue ter uma ideia de quanto vai ser vendido o imóvel. E o corretor que ele se destaca é aquele que se especializa em algum tipo de segmento. Porque no segmento que você se especializa, embora você possa vender todos, naquele você pode ditar, você pode dizer com propriedade quanto que vai vender. Então eu procuro me especializar. Casa em condomínio fechado e apartamento de médio e alto padrão. Esses dois segmentos eu consigo dar preço, eu digo quanto vai ser vendido. E é difícil errar, Salomão. Às Agora, vezes o proprietário não aceita, ele não deixa comigo. E depois de uns 6 meses eu vou saber ele vendeu e pelo preço que eu falei que eu poderia ter vendido antes. É esse o gargalo. A grande diferença e a grande desafio não é você ter referências de preço. O grande desafio é você fazer esse proprietário, pelo menos, te escutar com alguma razão. Por quê? O que acontece? O proprietário chama lá 3, 4 imobiliárias para fazer uma avaliação. Um diz que é 9, outro diz que é 10, um diz que é 11, outro diz que é 20. O sujeito não consegue nem perceber o seguinte, cara, de 9, 10, 11 para 20 é um pulo muito grande. Muito grande. Tá entendendo? Mas o inconsciente dele faz o quê? Ele entregar para o de 20 porque ele acha que a avaliação é venda. A avaliação não é venda. Aí se ele passar lá 5 anos para vender aquele troço, os 20 já viraram 10. Com certeza. E ele podia ter colocado 10 lá atrás e podia ter vendido por 10. E ter deixado de pagar tantos anos de condomínio, de IPTU, de manutenção no imóvel. O problema é que o proprietário ele precisa deixar essa imagem primeiro de que o corretor é um inimigo dele. Sim. Né? O corretor de confiança, o corretor que ele tem uma relação, o corretor que ele já tem uma recomendação, ele não é inimigo dele. Sim. Para o corretor, se ele vender por 20, a comissão é maior. Com certeza. Você está entendendo? Mas o corretor precisa vender, primeiro. E segundo, ele precisa vender. Se ele quer vender, ele precisa vender. Sim. Então, começa a acreditar no seu corretor. Começa a dizer o seguinte, quando as pessoas dizem assim, me dá o preço do negócio. Eu digo assim, X. Não, eu quero Y. Vamos fazer o seguinte, te coloca do outro lado como se fosse um comprador. Você pagaria isso que você está querendo? Você compraria? Eu não. Eu digo, pois é. Você quer vender? Você está entendendo? Então, tipo assim, você precisa inverter essa mão para que esse cidadão que hoje está especulando com preço, porque fica ouvindo essa história da COP, por exemplo, por que os preços chegaram muito altos? Alguém colocou o preço muito alto, Belém é Alguém cidade, ouviu, né? Belém é cidade de muros baixos, né? Sim. Então, quer dizer, e outra coisa, não basta tu ter recebido uma proposta de X, tu tem que contar para o teu vizinho, porque senão não tem graça. Pois é. Entendeu? Então, olha, eu fiz isso. Aí o vizinho diz assim, mas a minha casa é melhor do que a dele, então eu vou colocar o dobro. E aí você vai nesse efeito. Então, quer dizer, acho que o ponto crítico, efetivamente, do mercado é essa falta de informação, falta de um índice confiável, falta de percepção dos proprietários de que ninguém está baixando o preço porque eu quero vender a qualquer preço e ganhar qualquer trocado, e sim que eu estou verdadeiramente interessado no objetivo dele. Lembra no início da nossa conversa, aquela história, eu vou perguntar assim, o que você quer? A gente estava falando na hora lá sobre comprador. Sim. O que é importante para você? Para o vendedor, o que você quer? Eu quero vender meu imóvel e eu vou fazer de tudo. Faz o teu programa lá do Acelera Imóvel. Vou arrumar o teu programa, vou te dar dica, vou arrumar documento e vou dar o preço certo. Por quê? Porque isso precisa ter um resultado, senão você vai ficar só achando. Agora a gente precisa falar de ética também. Sabe por quê? Ética. Tem corretores que propositalmente sabem que não vão conseguir vender e colocam o preço lá em cima numa avaliação para pegar o imóvel. Isso é um castelo de areia. E aí a gente precisa usar aqui esse espaço, Salomão, para falar com essas pessoas, com esses profissionais que fazem isso, que fazem uma avaliação que está fora do mercado porque ele está concorrendo com outros corretores, com outros colegas e ele ilude o proprietário. O que tu tem a dizer sobre isso? Esse profissional não tem argumento. E como ele não tem argumento, o argumento dele é criar um cenário que não existe para que ele
traga, digamos, esse imóvel para ele. Você está entendendo? Infelizmente, na verdade, o que eu diria para o corretor? Ele precisa ter outro tipo de argumento. Você está Sim. entendendo? Ele precisa ter mais técnica, ele precisa ter noção de mercado. Por quê? Porque muito mais caro ele não vai conseguir vender, o proprietário vai ficar chateado com ele, o proprietário vai ficar falando mal dele, o proprietário não vai indicar nada para ele. Se tiver muito caro ele não vender, ele não vai ganhar nenhuma comissão, É um entendeu? castelo de areia. Ele Entendeu? cria uma expectativa com o proprietário, mas sabe o que acontece? Tem uns que falam assim: não, depois vai caindo a ficha e aí eu vou ter essa oportunidade de depois ir falando para o proprietário que está ruim e Mas eu tal, já e criei, baixando. mas eu já Mas criei a já raiva. criou a Você expectativa, sabe o que né? acontece, Milene? Por exemplo, às vezes a gente pega um negócio. Isso é uma forma tão. Vou voltar ao exemplo do 9, 10, 11, 20, tá? Tá. A gente pega, por exemplo, eu avaliei, vamos lá, 9, eu avaliei em 10, alguém avaliou em 11, alguém avaliou em 20. Esse sujeito pega o de 20, porque ele acha que a avaliação é venda, passa lá 2 anos com o sujeito, depois ele chega comigo e diz assim: pô, Salomão, não consegui vender por 20. Tu assume? Eu digo assim: assumo. Quanto é? 20. Eu digo assim: sim, mas se tu não conseguiu vender com Pois 20, é. qual é o milagre que eu vou fazer? Porque ele fica com preço na cabeça. Eu digo assim: amigo, não dá. Não vai Tu vender. tá entendendo? Não dá. É. Entendeu? Agora é preciso ter maturidade, preciso ter um nome na praça, uma retaguarda para dizer não dá. Precisa ter autoridade para isso, porque não também é uma decisão. Sim. Você precisando de imóvel, numa cidade que tem mais gente interessada do que imóvel disponível, chegar para o proprietário e dizer assim: cara, não dá. Tá? Tu tem que ter muito maduro. Mas sabe que já vários proprietários me procuraram de volta depois? Já perdi imóveis por isso, por fazer a minha avaliação criteriosa, com dados, e a pessoa dizer: não, mas o corretor tal disse que vai vender, que vale tanto. Eu digo assim: Tá bom, parabéns. vai lá com o corretor tal. Depois esse cliente volta comigo e ele vende o imóvel dele um tempo depois pelo valor que eu avaliei ou muito próximo. Então, assim, o corretor que faz isso, ele pode até pensar que ganhou nesse momento, mas certamente ali na frente ele perde. E o cliente não volta para ele depois, porque fica com uma má impressão. Eu acho que a gente tem que ter... Quanto tempo você está de mercado? 25, vai fazer dia 22 de março. Por ou que 20 você de está a março. 25 no mercado? Porque você faz o negócio certo, você faz o dever de casa certo, você não vai superestimar uma determinada avaliação, você dá resposta para os teus clientes. Então, por isso você se mantém. Esse corretor que vive nesse castelo aí de cartas, por exemplo, ele vai, talvez até ganhe uma ou outra situação, mas ele não vai se construir, ele vai mudar, ele vai ser outra coisa, ele vai fazer um concurso público, porque não deu certo como venda. Sim. Venda é estar se reinventando. E outra coisa, é como eu estou te dizendo, o ajudar o sujeito. Vender é saber fazer perguntas, né? Isso é fundamental. E não venda, né? Ajude o sujeito a resolver aquela questão. Sim. Tá entendendo? Porque se você mudar a linguagem, muita gente não vende porque quer vender. Sim. Esquece. Não vende. Ajuda o sujeito que ele te paga. Tu tá entendendo? E ele vai te pagar de bom grado, ele vai comprar de um amigo. Verdade. Tem mais uma coisa, esse pessoal que vende e a pessoa fica feliz não pede uma indicação. Cara, é o momento mais fácil de você pedir uma indicação, porque o sujeito está feliz. Então, vamos falar sobre pós-venda. É Vamos. isso aí, pós-venda. Quais tuas dicas para pós-venda? Primeiro, né? É muito mais fácil você multiplicar esse negócio a partir do momento que você já atendeu alguém. Então, Já a realizou. primeira situação é essa: vendeu, peça uma indicação do sujeito. Você tem parente, você tem amigo querendo comprar, você tem um conhecido querendo vender, me indica. Por quê? Porque quando você ligar para o cara, me dá o telefone dele. Quando você ligar para o sujeito, não vai dizer aqui é Salomão da imobiliária tal. Aqui é Salomão, quem me deu o teu número foi o fulano de tal, Sim. teu irmão, teu parente, teu não sei o quê, teu amigo. Já começa Já mudou a com um reclamação. passo melhor, né? E se para o cara que está recebendo a ligação, se o fulano deu meu telefone e mandou ele me ligar, é porque ele boa. confia Sim. nesse fulano. Então, primeira dica é o seguinte: segunda, não esqueça do seu cliente. Tá entendendo? O sujeito ganha a comissão e tchau. Vai ver o cara muito depois, às vezes não vai nem reconhecer o sujeito. Sim. Pega um Google Agenda, pega um negócio desse, que hoje a tecnologia te permite fazer isso de graça. Marca o nome dos teus clientes, marca o aniversário do teu cliente, entendeu? Estabelece uma listinha de clientes que você vai mandar um cartãozinho de Natal, entendeu? Um bom dia de vez em quando, você está entendendo? Outra coisa, pós-venda, o cara teve um problema daqui a 30 dias.
não tem mais nada a ver, talvez, diretamente com o teu negócio, mas não te custa, tu tens a informação, você não vai gastar nada, entendeu? Ajude. Ajuda o cara, entendeu? Não suma Então, e no outra primeiro coisa, problema. não, pois é, e outra coisa, mas eu só vou ajudar se ele me pagar. Tá Poxa, entendendo? Então, ele tá te pagando, ele vai ficar satisfeito, a felicidade dele é o teu pagamento. E te digo mais, essa felicidade, essa criação de memórias vai te trazer muito mais clientes com do que, certeza. eventualmente, o R$ 1, o R$ 10 que você ganharia naquele momento. Então, o que as pessoas precisam perceber é que a venda não se encerra no final, na assinatura do contrato, no recebimento da comissão. O pós-venda é o início de uma próxima venda. Com certeza, é ali que você tem um cliente. Antes era lead. Entendeu? Você só ganha um cliente quando você vende a primeira vez para ele. E a outra coisa, por exemplo, de repente, por exemplo, esse cliente que você atendeu, se você mantiver sempre um contato com ele, quando pintar algum assunto de imóvel, ele vai dizer, vai procurar. fulano que me liga sempre, fulano que me manda mensagem, fulano que me orienta, fulano não sei o quê, por mais que ele tenha comprado contigo há 5 anos atrás. Sim. Você continua presente na vida dele. Isso acontece contigo, né? De vender o Muito. segundo, terceiro, Muito, quarto imóvel. muito. Não, e não Aí só pra vende o pessoa. imóvel ou vende aquele imóvel que você vendeu de Eu novo. já vendi Ele imóvel. comprou contigo e põe a venda Eu contigo já vendi depois para 3 comprar vezes o outro. imóvel para a mesma pessoa. Já Ele era aconteceu. dono, eu vendi para o comprador. Depois ele comprou de novo do comprador, depois eu vendi de novo para o outro, na mesma ficha. Tá entendendo? Então, por exemplo, as pessoas precisam estar entendendo que essa satisfação do cliente, e essa satisfação está muito nessa atenção, nesse se importar verdadeiramente, nesse ajudar o cliente. Se você tiver efetivamente isso, você vai ter um cliente para toda a vida. Não esqueça daquele cliente que você atendeu há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, você não sabe nem cadê ele. Tá na hora de ligar, mandar uma Salomão, mensagem. mas o apartamento foi pequenino, a comissão foi pequena, etc. Nem te conto, cara. Hoje ele passou no concurso, está ganhando $1 milhão e tu tá perdendo porque ele não lembra mais de ti. Tá entendendo? Então começa a se fazer lembrar. Pós-venda é estar presente. Sabe qual é a maior dor para mim? Se acontecer isso na minha imobiliária, Deus me livre. Fechou o tempo. Um cliente que já atendemos, ou isso acontece, tá? Na minha imobiliária, eu não quero que isso aconteça nunca. Mas eu já vi isso acontecer com várias pessoas. De eu chegar para fazer uma parceria com a pessoa e quando ela vê esse cliente que é o meu cliente, que eu estou fazendo a parceria, o outro corretor tem um imóvel. Eu já atendi esse cliente há 3 meses. Ele está contigo. Olha, mas eu já atendi ele. Falei, quanto tempo você já atendeu ele? Faz uns 4 meses atrás. Porque você não ligou. E porque você não pegou no pé dele, e porque você não Ou ficou então, mandando eu já notícia. vendi imóvel para ele. Já pensou, tu ouvir isso? Eu já vendi um imóvel para esse cliente. Olha a coincidência, agora eu vou fazer parceria contigo. Eu já vendi um imóvel para esse cliente. Isso é triste, né, Salomão? Não, e às vezes o corretor está atendendo determinado cliente, aí o corretor deixa esfriar o lead, porque ele acha que o cliente está chato, porque, enfim, o cliente não sabe o que quer, não tá etc. na curva da compra, ele não está no momento. E aí daqui a pouco... Não, às vezes isso num prazo muito curto, tá? E às vezes daqui a 30 dias, ele pega e vem fazer parceria com outro corretor para comprar um imóvel que é teu porque tu esqueceu dele. Sim, Você está isso entendendo? pode acontecer. Então, tipo assim, não esqueça do seu cliente, ele é muito importante. O cliente é o ativo mais importante, é ele que vai trazer o dinheiro. Entendeu? É ele que vai trazer mais clientes, é ele que vai trazer satisfação, é ele que vai criar memórias afetivas. Isso vai fazer você se diferenciar entre ser mais um na multidão ou ser um corretor de sucesso, Milene. Com certeza. E faça uma pergunta. A pergunta é o seguinte: você vai vender algum imóvel? Precisa vender algum imóvel para compor o pagamento desse novo imóvel que você quer comprar? Ou você tem interesse de vender algum imóvel porque quem está comprando geralmente está vendendo alguma coisa, algum imóvel. E o corretor esquece de perguntar isso, ele perde a oportunidade de fazer uma captação. Porque, às vezes, a pessoa que está comprando, ela vai vender aquele imóvel que ela tem para comprar um melhor, tá? E aí tem essa situação, o corretor, ele atende a pessoa, não faz essa pergunta mágica, se precisa vender um imóvel para compor o pagamento, aí ele começa a rodar fazendo visita, a pessoa não está no ponto de compra, porque ela ainda não vendeu o imóvel, ela pensa que vai ser rápido, talvez não. Ela ainda vai colocar o imóvel dela à venda. Aí o corretor não pergunta, ela não diz. E o corretor começa a procurar imóvel, a pessoa não está ainda no ponto de compra. Depois, lá na frente, que ela vai dizer, ainda tenho que vender meu imóvel para poder comprar esse. Aí ela não está no ponto de Vamos visita. voltar ao começo.
Tem que saber perguntar. Saber perguntar se a pessoa precisa vender um imóvel para compor o pagamento. Ela pode dizer, não, eu não Vou te dar um exemplo preciso, mas eu clássico. quero vender o imóvel. Não, vou te dar um exemplo clássico. As pessoas dizem assim, eu quero financiar o imóvel. Você já foi no banco? Não. Eu digo assim, o que você está fazendo aqui? Entendeu? Tem que Não adianta a fazer primeiro gente... uma simulação, Não, e outra né? coisa, não adianta a gente ver um imóvel, por exemplo, de repente, quando você for no banco para ficar brigando por taxa, vender o imóvel, acabou teu sonho. Pois é. Vá no banco primeiro e resolva isso. Vamos fazer uma Entendeu? simulação para depois A ver grande... se você vai procurar um imóvel com assertividade, sabendo quanto o banco vai poder te emprestar, quanto tua capacidade financeira pode pagar, quanto você tem de recurso próprio. Tudo isso precisa ser estudado antes de a pessoa começar a fazer visita no O imóvel. sujeito começa a procurar o imóvel no valor X, você esqueceu de saber quanto é que ele ganha, quanto é que ele pode não sei o quê, você está mostrando todos os imóveis errados, vai trabalhar. Eu costumo dizer que a gente, corretor, tem uma cláusula de sucesso, tu só ganha se tu vende, tu só ganha se tu aluga. Então, por exemplo, se você não souber quanto o cara tem, tu tá mostrando, tá passeando com ele, tá gastando o teu combustível, tá gastando o teu tempo, tá entendendo? Então, tipo assim, saber perguntar, mas para saber perguntar, Milene, tem que também, principalmente os mais novos, tem que ter a questão da orientação, tem que ter treinamento, tem que ter acompanhamento. Agora, detalhe, não adianta entrar por um ouvido e sair por outro. Tem que Não colocar em adianta, prática, não né? adianta chegar no treinamento e conversar com um e dizer assim, cara, porra, sou chateado, eu podia estar na festa e ela me obrigou aqui a estar no treinamento. Não quer ficar, não fica. Vai procurar outra profissão, porque corretora é profissão de bravo. É a melhor profissão do mundo, porque ela pode te dar mais dinheiro do que o presidente de uma multinacional. Não tem teto. Não tem teto. Entendeu? Mas também não tem piso. É. Ou seja, se você não fizer nada, vai pro chão. Tá entendendo? Então, se você fizer muito, você pode ter muito mais sucesso do que gente que estudou PhD, doutorado, etc, etc. Mas para isso é preciso se envolver, é preciso ter compromisso. E o compromisso antes precisa ser logo com você, principalmente. Ai, Salomão, que papo cabeça, que papo maravilhoso. Quanta contribuição nós estamos dando com esse bate-papo aqui. Para você que é corretor de imóveis, para você que é investidor, você que quer comprar um imóvel para morar, você que é vendedor, quer vender o seu imóvel. Esse nosso local aqui é um podcast para trazer informação para todos, para todas as pontas. Você também que é profissional liberal, que deseja empreender, você vai estar no lugar certo se acompanhar nosso Café com Imóvel. Então, agora eu estou te convidando. Se você ainda não assinou esse canal, assina, ativa o sininho, porque vem muitas novidades por aí para gente nesse ano. Muita gente de peso vai sentar aqui comigo e conversar nessa mesa, assim como o Salomão. E eu vou convidar também você para comentar no teu comentário. Dá uma sugestão de quem você quer assistir aqui, qual o assunto que você quer assistir aqui. Isso vai ser muito bom para eu poder providenciar roteiros para os próximos episódios. E também nos siga nas redes sociais, milenhazevedo.mai, milenhazevedo.oficial e cafécomimóvel.oficial. E Salomão, fala um pouquinho sobre a sua empresa, onde te encontrar, dá uma dica final para as pessoas que estão nos assistindo. E fala também das tuas redes sociais. Legal. A empresa fica na Senador Lemos, edifício Village Boulevard, tá? A gente optou por fazer, como a gente não está trabalhando massa popular, etc., a gente dá um tratamento mais exclusivo, isso dá mais segurança para a pessoa, etc. Então, edifício Village Boulevard, Senador Lemos 435, a rede social @Salomão Mendes Imóveis, tá? Eu tenho participação no canal na Rádio CBN, eu dou dicas importantes sobre a questão do mercado e dicas que estão acontecendo durante a semana. Toda terça-feira, 11h30. Assim, o que mais quente tem no mercado, a gente faz comentário. A gente, inclusive, dá algum tipo de pressão. Olha, o político precisa mexer no código de postura, ou a gente precisa ter um determinado cuidado com determinada situação, aquela questão do legado da cópia. A gente vai fazendo esse desenho. E queria convidar todo mundo a seguir a rede social, @Salomão Mendes Imóveis. Lá também a gente dá muitas dicas, né? A gente está, inclusive, começando um outro projetinho especificamente para a questão da rede social nesse sentido, tá? Não se vende nada, se dá orientação. E na hora que eu dou orientação, eu também ganho, porque se você estiver bem informado, com certeza você vai ser uma peça nesse mercado muito, muito importante, como já é uma peça fundamental.
Que bacana. Salomão, eu tenho um brinde para te dar Ah, do obrigado. Café com Imóvel, uma lembrancinha. Ah, obrigado, querida. Você é um Muito anjo. obrigada. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui de novo. Não me canso de elogiar a tua iniciativa, louvar a tua insistência. A gente sabe da dificuldade que é estar toda semana produzindo a questão de conteúdo, mas saiba o seguinte, que isso é fundamental e já é um ponto divisor na questão do mercado. Eu desejo muito sucesso para você e que você Obrigada. continue inspirando tantos e que com os teus conselhos também ajude a melhorar os nossos corretores, os nossos proprietários, o nosso mercado. Obrigada, Salomão. Muito obrigada mesmo Obrigado, pela tua querida. presença. E eu queria te fazer um convite. Por favor. Eu queria te ter aqui do meu lado como co-host num episódio. Tá bom. Fica com a Topas? tua vontade. Topas pra Com gente certeza. convidar uma pessoa de peso pra gente fazer juntos um Vamos, podcast? vamos sim. Vai Vamos ser um sim. prazer te ter Tá aqui, bom. um Vai jornalista, ser um orgulho. profissional aqui do meu lado. Vai ser um prazer. Tá bom. Topas? Ó, com certeza. Então tá, combinado. Agora Vamos combinar. você fala de jornalismo profissional, você está bem, você está muito bem. Obrigada. Entendeu? Olha, o teu feedback é importantíssimo pra Não, mim. você está muito bem, entendeu? Agora, as pessoas acham que eu preciso nascer pronto. Ninguém nasce pronto. Não, Se comecei você, na for marra. olhar, se você for olhar o teu primeiro programa devia ser mais travado, mais Com difícil, certeza. mais nervoso. Hoje você vai tocando, errei, conserto. É. A gente não é máquina, a gente não é plástico. Entendeu? Então, tipo assim, parabéns pela tua evolução dentro do programa, Obrigada. parabéns pelo teu conteúdo, parabéns pela tua ousadia de fazer um podcast imobiliário nessa terra que precisa tanto dessa informação. Obrigada, Obrigado, Salomão, querido. Sucesso. Obrigada. E, gente, lembrando a vocês, sempre no final de cada episódio, entre você e o sucesso, sempre haverá uma xícara de café e uma boa conversa. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo episódio.